Já. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Sport Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, 10 Brasil Atravessado do Canal da Mancha, e estarei nessa próxima hora, hoje sim, com um time completo, o menino aqui nesse programa, o menino Jorge está de volta para os nossos corações. Você faz falta, cara. Cadê a maquiadora? Cadê o pessoal da maquiagem desse programa? Aqui tem hoje. Tem. Viu, se quiser, tem um 5 aqui embaixo. Não, vou até levantar para mostrar a barra aqui, ó. Olha aí. Olha só. Espírito esportivo, tá certo. Deixa guardado, depois eu conto a história. Sempre aqui lá vem história. Eu gosto assim, eu gosto. Tudo bom, Jorjão? Tudo beleza? E com vocês, meninos? Tudo jóia, tudo jóia. Vamos lá, que hoje tem bastante história para contar. Ao lado do nosso amigo Jorge, sim, ele, o bispo da natação brasileira infantil. Ele que cuida das crianças, ele que tem um amor, né, do nosso Brasil, do tamanho do nosso Brasil. Ele, o nosso amigo Luiz Taioli. E aí? Você tá bem, meu querido? Tudo bem. Você Prazer tá? estar te ter de novo aqui. Você tá bem? Fala, meu querido. Rapaz, um dia eu vou acreditar em você. Olha, depois de 138 episódios, eu acho que a gente consegue fixar um pouquinho na mente das pessoas. já vou começar com uma pergunta para você. Você vai sair para presidente do Juventus, é verdade? É quem me dera, né? Mas não, infelizmente não, porque o buraco também lá. Vai dar eleição. Perderam em Deus casa, do rapaz, céu. 1-0. Aí agora foi jogar em São Bento, perdeu de novo. Sorocaba. Não dá, assim não dá. Sorocaba, tá certo. Tá muito bom, ele que não vai ser presidente do Juventus, então, sim, ele que é o presidente do Encontro Nacional de Treinadores de Natação, ele que é treinador do Minas Tênis Clube de Natação da categoria Petis, ele que também é sócio desse programa, porque já é a quarta vez que ele está aqui no nosso seio da família Tá do mais que a gente aqui. Eu estou falando dele, professor Alexandre Indiani. Bateu uma na sua câmera. Não pode bater na mesa. Bateu, balançou a câmera. Balançou a câmera. Vamos deixar o convidado falar, por favor, minha gente. Vamos lá. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é tudo nosso. Acho que é isso mesmo, né? Quarta vez. Tem história para contar, um pouquinho, né? Tem que receber, né? Se você tem história para contar, se você quer divulgar a sua modalidade esportiva, visite as nossas redes sociais, Cuca Aberta no Instagram, Cuca Aberta no Facebook, conte para o amigo, que a gente vai ter o maior prazer de poder estar recebendo aqui. Me conta uma coisa, você já mostrou aí com 30 segundos aí a sua camisa, fez aquela mudança. Mise-en-scène, como dizem, né? O que eu já vi que acho que foi uma camisa customizada. Exatamente. Essa camisa aqui, ela até tem a ver com essa foto que está aqui, né? Essa foto foi no Maria Lenk do ano passado, né? No Troféu Maria Lenk, em abril de 2019. E essa camiseta, ela teve a seguinte... O professor Sérgio Onha, né? Que é o técnico principal, junto com o professor Mauro Diniz e o nosso chefe de modalidade, o Teófilo Laborde. Eles fizeram um brainstorm ali e foi proposto para as equipes de base, né? Então, no caso, o pré-mirim, o mirim 1, mirim 2, o petis 1, petis 2 e a categoria infantil 1 e 2, as crianças fariam as camisetas para que nós, né, que estivéssemos lá, estivéssemos usando, tanto os atletas quanto a comissão técnica. E aí as camisetas, as crianças iam lá, escolhiam a camiseta de quem elas queriam customizar e foram, acho que 2 ou 3 dias ali, que a gente levava as crianças e elas pintavam todas as camisetas e saiu essa customizada. Esse garoto que fez, esses garotos, na verdade, né? Porque foram 3 garotos que fizeram essa camiseta que eu estou usando aqui, que fizeram para mim. Hoje eu estou tendo o prazer de dar treino para eles no Petis 2. Eles eram Petis 1 ano passado.
E essa camiseta foi uma coisa tão, assim, pô, sensacional, Sim. porque os atletas, quando eles iam ao pódio, eles levavam essa camiseta, né? Então ficou as crianças, né? O intuito foi que as crianças naquele momento estivessem ali participando daquela coisa tão especial, né? Que é subir no pódio de um Campeonato Brasileiro Absoluto. Sim. E isso foi uma coisa tão sensacional que depois o que aconteceu? A gente tem uma competição que o Minas cedia, que é a Copa Minas, e ela acontece em agosto. Inclusive o Marcelinho teve lá nessa competição. Não, você teve no Sudeste, desculpa. É uma competição que o Minas é sede. Esse ano vai ser a 16ª edição, se não me engano, 15ª ou 16ª. E os atletas da ponta, né, da equipe principal, foram lá torcer para as crianças e eles foram usando a camiseta. Então, essa conexão foi tão forte, tão legal, que hoje existe um carinho muito grande. Né? Então, realmente, a gente conseguiu fazer essa conexão entre a equipe de base e a equipe como a gente chama de a equipe de ponta, né? do Minas Tênis. E isso criou um espírito de união, de grupo, de equipe muito grande, que foi sensacional, né? Partindo dessas 3 cabeças extremamente pensantes aí. Ótima ideia, muito legal. Que eu falei. Isso aí, parabéns. Uma forma simples legal. de trazer engajamento, trazer todos esses valores para o trabalho que está sendo realizado. Então fica a dica aí para você aí, né? Com coisas fáceis, coisas simples. Sim. Quando eu digo coisas simples, coisas não com custo elevado, você consegue fazer todo esse tipo de engajamento. Boa. Galera, lembrando que estamos falando ao vivo do Co-Work Block Time Heroes aqui na rua Galena de Almeida, 188, no Sumaré. Um forte abraço aí para a galera da família do Block Time Heroes aí, tá joia? Galera, se você perdeu algum programa do Sport Show, você agora pode assistir o Sport Show no canal do YouTube do Cuca Beta, tá? E também não deixe de acompanhar a gente no TikTok. Grande TikTok. Fala aí, TikTok. Jorginho, você tem algum destaque da semana? Eu acho que para a seleção brasileira feminina que está disputando o torneio... Esqueci o país. Tava lá na França. Na França, isso. Torneio França e mais Canadá ainda. França, Canadá e Holanda. E empatou com a Holanda, que foi vice-campeão mundial. 0-0. Muito legal, 0-0. Lembrando que a Pia não perdeu nenhum jogo até agora. Não dá bem essa mulher, viu? Acho que ela vai fazer um bom trabalho à frente da seleção, se deixarem ela trabalhar. Tem esse detalhe. A gente sabe como que é. Precisa deixar, vamos ver. Por enquanto estão deixando, né? Então vamos dizer assim, né? Deixa assim. Tomara que continue a gente tem a Olimpíada, né? Tem a Olimpíada, é um divisor de águas ali, importante. Eu acho que vai mandar bem na Olimpíada. Eu acho também. Tomara. É que assim, mandar bem pra gente, talvez é conquistar uma medalha. Não. Entendeu? Na última Olimpíada já fomos bem, não foi? Não. Foi 4, né? Não, Foi na quarto. penúltima. Não, nós já conquistamos medalhas no futebol feminino. Foi 4, né? Na última Olimpíada, não foi? Na Não, última foi 4 lugares. Quarto, isso. Foi bom, pô, 4 lugares. Tá Mas bom. a gente, eu acho que o linear para essa galera que a gente está esperando, que a Confederação Brasileira de Futebol está esperando, e grande parte da mídia, é a medalha de ouro. Entendeu? Então, outros países estão muito bem. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo, talvez, na minha concepção, uma medalha eu já estaria feliz. Uma medalha de bronze, uma medalha de prata, eu já estaria feliz. Mas, talvez o sarrafo esteja um pouquinho mais alto. E eu acho que para o feminino é muito mais difícil, porque o nível técnico é muito mais alto nas Olimpíadas. Mais equilibrado, Eu acho. E acho que tomando um gancho aí disso que vocês... pega times com nível técnico um pouco mais baixo do que o feminino, eu acho. Eu acho que para o feminino é mais difícil. E apesar que tem alguns países da Europa que não vão estar participando, né, nas Olimpíadas no futebol feminino pela colocação no Mundial. Bom, isso já é uma boa notícia. Dá uma baixada no sarrafo. Mas eu acho que vamos mandar bem. Tomara, né? Tomara. Isso no masculino lá, você viu que o
PSG não liberou os meninos dele. Eu acompanhei isso aí, mas esse daqui a pouco vai virar. Que é bom, né? Não vai, ali não vai. Ele não vai deixar. Que é bom, né? Eu acho bom também. Eu também. Mas eu concordo, acho bom, mas eu ainda acho que no final vai liberar. Não vai. Eu acho. Salsicha, vamos lá. Deixa eu destaque aí. Eu vou falar da nossa queridíssima Fórmula E que aconteceu esse final de semana lá em Marrakech. Infelizmente a produção não liberou a verba, não deu para ir. Conseguiu ir? Mas a gente vai dar o resultado aqui, né? A gente vai falar que o Antônio Félix da Costa venceu, com o Gunter em segundo e o Verne em terceiro. Falando aí dos brasileiros, o Lucas de Grassi, ele terminou na 7ª colocação, mas ele largou lá de trás, ele foi bem. E o Felipe Massa, rapaz, o Felipe Massa está enfrentando dificuldade esse ano, hein? O bichinho chegou em 17º, tomou punição. Não, no passado foi bem. Ele me lembra um amigo que tem no kart. Não, ano passado ele pegou pódio, pô. Aí ele terminou em 17º. Não, mas tá bom, pô. O bicho pegou pódio ano passado, tá bom. Vai, segue. E aí, o melhor não é isso. O melhor é o amigo do Jorge. O amigo do Jorge, o Sérgio Sete Câmara, testou nos treinos livres que teve de Fórmula E e pegou P2, rapaz. O menino voou na Fórmula E, rapaz. Será que ele vai? P2. Vamos ver, né? Essa semana ele estava lá na fábrica da Geox Dragon, que é a equipe que ele foi treinar. Escola bilíngue. Tá mais parecendo joguinho de videogame, né? Tá lá, passou a semana na fábrica, usou o simulador, postou foto lá com fone, headset. O moleque tá voando, velho. Quem sabe, né? Vamos ver. Câmera. O quê? Headset. Muito bom. Não. Só vou dar uma nota rápida. A vitória do Thiago Wilde do tênis. Foi bom, hein? Com Santiago. E além de levantar a taça, ele também fez história. Ele bateu o norueguês Casper Ruud por 2-7-1. Se tornou o brasileiro mais jovem, venceu o torneio dessa categoria com 19 anos. Tá? Antigamente subiu. Ele foi dos números 183 para o número 113. Tá bom. Né? É o segundo brasileiro no É o segundo brasileiro, ranking, né? O Thiago Monteiro é o primeiro. Hoje, quem gosta de tênis, a partir das 11h30, aí você tem a Copa Davis com o Brasil contra a Austrália pela DANS. É isso aí. Bom? Boa. Muito bom. A escalada caiu aqui, a gente fala depois no outro programa. Beleza. Vamos lá, vamos começar. Quem tá aí já com a gente? Já tem um monte de gente aqui, já, ó. Ana Cristina Amaral entrou aqui, já bateu palminha. Luciano Afonso Sarte, grande Strongman. Pegou grande Strongman. Grande, Luciano. Gian Trione está aqui com a gente também. Maria Cristina Pereira entrou. Beijo, Jorge Carlos, quem é Jorge Carlos? Eu não conheço. Rapaz. Quer que eu veja mais aqui, ó? Caio Graco mandou um forte abraço para Indiane, grande técnico de natação, muita experiência. Obrigado, Caio. Amanhã estamos esperando você. Tem um abraço do meu amigo Castro Alves, que mandou um abraço para você, falou que é um grande fã seu, trabalhou comigo. Obrigado, Castro. Eu treino no Juventus, no Painel, galera. E o grande Leandro, que trabalha comigo, falou assim, manda um abraço para Indiane, fomos para Asca juntos. Leandro, um abraço para você. 2008. Tá vendo? Tivemos juntos. Altas aventuras. Vou te falar que seu fã-clube tá alto. Vou falar uma coisa, né? Ainda bem que foi em Las Vegas, porque o que acontece em Las Vegas... Não, de Las Vegas eu acho que foi 2010. Frederico Teixeira, um abraço. Foi 2008? Nossa pizza. Isso me interessa. Lembrei. Não, foi 2008. Ganhamos. Foi 2008. João, traz aí. Tem aqui do lado. Ó, Frederico Teixeira entrou aqui e mandou um abraço para você também. Quem? Frederico Teixeira mandou aqui um abraço para você. Fala, Fred. Seu fã-clube tá forte, você tá bem. Tem Marcos Eduardo Dias aí, também aqui, Marlene Gordini, tem mais gente aqui. Se eu for falar, Jean, né? Joana, Marcos Paulo, Carvalho, Namana, Lúcia, vixe, mano, tá bombando aqui. Tá bombando. Eu falei que o fã-clube tá forte. Então vamos lá, galera. Indi, fala uma coisa. Mais ou menos um ano atrás, a gente tem tentado buscar você, trazer você aqui sempre na véspera do Encontro Nacional de Treinadores, que é um grande evento da natação brasileira. Hoje, atualmente, é o evento que mais se perdura, está indo para a 15ª temporada seguida. Então, eu acho que por 15 anos fazendo o encontro, né?
e da forma como nasceu. Então, você tem muito, né, muito parabéns aí que a gente precisa dar, a comunidade da natação precisa dar. Fala uma coisa, desse ano que passou para cá, o que chamou mais a sua atenção na borda da piscina? Ou mesmo no seu relacionamento no dia a dia como treinador? Eu acho, assim, o que eu pude perceber foi bem legal, porque da edição do ano passado, né, da 14ª para essa, a 14ª para mim foi uma edição extremamente emblemática, né? Porque ela foi baseada na profissional feminina, né? E foi muito bom, porque as palestras foram todas dadas por profissionais do sexo feminino, e muitas delas voltadas para a natação feminina. E a gente teve a grata surpresa da participação de uma das treinadoras lá do Minas, né? A qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é a Mariana Pires Gaspardi. Ela é técnica do pré-mirim e do mirim 1. E ela voltou encantada, tanto é que ela e a professora Clarice estão voltando esse ano, né, lá pelo Minas. Minas contribuiu muito para a participação das duas. E os comentários foram muito positivos, né? O que mais me impressionou e que eu gostei mais foi de ouvir assim, caramba, Indiane, a gente ouviu tanta coisa lá que realmente, se a gente aplicar, a gente pode fazer a diferença na natação, especificamente na natação feminina. Então, isso é muito, muito bom para nós que organizamos o evento, poder sentir, poder ver que realmente aquilo que a gente está oferecendo, existe uma aplicabilidade e as pessoas conseguem enxergar que aplicando aquilo, os ensinamentos, né, as novidades, ou às vezes as coisas que não são tão novidades, mas que podem ser adaptadas para a realidade de cada um, fazer a coisa acontecer. Então, isso para mim foi uma coisa muito boa. E para esse ano, a 15ª edição, a gente retomou uma coisa que a gente, de alguns anos, vamos dizer, de 2, 3 anos atrás, não é que a gente esqueceu, mas que a gente deu ênfase de um outro lado. E hoje a gente está trazendo 2 grandes treinadores, né, que tem se destacado, não foi uma coisa que aconteceu o ano passado, que é o Fábio Cremonese e o Eric Sona, né? O Fábio Cremonese, que tem uma história muito legal, ele provavelmente é o fundador, o precursor da natação na cidade de Americana, nesses últimos 10, 15 anos, que veio numa crescente muito grande, e que tem no seu destaque, dentre outros tantos, o nadador Murilo Sartori, que está chegando com chances reais para conquistar uma vaga na Olimpíada, se não numa prova individual, mas numa prova de revezamento, que para mim é muito emblemática, que é o 4x200, que era o único revezamento, que quando eu nadava era o único revezamento que eu pegava. 4x100 livre, esquece, 4x100 estilo menos ainda, e graças a Deus ainda não existiam os 4x50, né? Que aí eu ficava anos-luz de distância. Então, para mim, eu tenho um carinho muito grande com o 4x200. E o professor Eric Sona, que também vem desenvolvendo de 3, 4 anos atrás, um grupo muito grande que é liderado pelo Stefan Steverink, que é um nadador extremamente jovem, que está muito, assim, está relativamente próximo de um índice de uma prova que também, para mim, é emblemática, que é o 400 medley, né? Até isso tudo tem muito a ver com o Ricardo Prado, né? Por ter batido o recorde mundial em Guayaquil em 82, depois ter sido medalha de prata em 84 em Los Angeles, né? Então isso também é uma outra prova que eu gosto muito de assistir. Então são 2 treinadores que vão passar o programa de treinamento, a maneira com que eles trabalham com as equipes, com os atletas. Então, isso está voltando, né? A gente trouxe de novo para essa edição a parte técnica, a parte específica de treinamento, de planejamento, que de uns anos, de 2, 3 anos, a gente deixou um pouco de lado, porque tinham outras coisas para serem acrescentadas aí.
Ó, já tem pergunta aqui, hein? Ó, o grande Caio Graco mandou aqui, Então, ó. Gostaria de saber do Indy como ele periodiza os treinos pensando na evolução da molecada. Ele tem livre acesso para criar e pensar na evolução, perpetuidade deles na natação, ou o clube cobra a performance dos petizes? Bom, então eu vou começar de trás para frente. Vamos lá. Caio, o clube não cobra a performance dos petizes, né? Mas é uma coisa legal, porque as crianças que estão chegando na equipe, elas vêm com esse pensamento, elas querem melhorar. Né? E a performance, às vezes, a performance que a gente tem, né? A palavra performance, ela está muito ligada ao resultado, ao tempo, à colocação, à medalha ou não. E para mim, a performance hoje, principalmente com essa categoria Petis, né, e a categoria Merim, a performance deles, eu enxergo hoje numa coisa muito mais complexa. Tem o lado humano deles, que para mim o desenvolvimento humano deles vai gerar sim a performance, essa performance esperada, a performance que a gente ouve muito se falar, né, no sentido literal da palavra, posteriormente, mais para frente. Que assim, a base, natação de base. Primeiro a gente estrutura aquele serzinho ali, aquele humaninho, né? Sim. A gente estrutura ele como uma cabeça pensante, como um serzinho que está entendendo a modalidade, todas as dificuldades, tudo, para depois ele, com esse entendimento, ficar mais fácil para ter a performance mais para frente. Sim. Hoje, eu tenho total liberdade para criar, desenvolver o meu programa, aquilo que eu acredito que seja importante. Trabalho muito em cima de técnica, né? A parte fisiológica, não que ela não seja importante, mas se colocar na balança, eu vou dizer que o prato da técnica está muito mais pesado e muito mais penso, vai. Dentro ali, né, fazendo parte do meu trabalho, da minha periodização, do que a parte fisiológica. Ela existe? Sim, existe, mas eu dou um outro enfoque para essa parte fisiológica. Meu planejamento, basicamente, ele tem 2 competições-alvo no primeiro semestre e no segundo semestre, que é o torneio, né, o Festival Sudeste Mirim e Petis, que é promovido pela CBDA, e o nosso Campeonato Mineiro, que é da categoria Petis e Infantil. E isso, muito mais, esse lado da performance nessas 2 competições, eu coloco muito na cabeça deles que essa vontade de performar, de ganhar uma medalha ou de melhorar o tempo, isso tem que partir deles. Sim. Né? Sim. Eu sou apenas um instrumento facilitador para que eles cheguem lá. Nisso, mas o objetivo, a meta, tudo é deles. Tem que partir deles. Não são as metas dos pais, não são os desejos dos pais, mas sim deles, daquele humaninho em formação ali. Então, para mim, isso é o mais importante e é o que tem me movido e que tem realmente me dado extremo prazer de trabalhar desde que eu voltei para o Brasil em 2018. E como é que você identifica que isso parte do humaninho e não tem uma influência dos pais, uma pressão dos pais por volta desse humaninho? E como você encaixa isso na cultura do seu time, do time do Minas? A primeira coisa é a seguinte, eu deixo bem claro para eles que tudo aquilo que eles fazem é deles para eles, né? É lógico que, às vezes, eu sou pai também, né? E eu estaria sendo muito hipócrita se eu falasse que eu não espero um resultado, uma performance das minhas filhas. Elas não são nadadoras. Mas a performance que eu e Márcia temos com relação às meninas são que, assim, tudo que elas praticam, tudo que elas fazem, que elas façam aquilo com seriedade. Sim. Que elas se dediquem e, principalmente, que não se abalem
nas cabeçadas que elas vão dar, nos tropeços que elas vão dar e os maus resultados que vão acontecer e fazem parte da jornada. Então, é exatamente isso, essa visão que eu levo para dentro do time ali, para dentro da categoria com que eu estou trabalhando. E eu falo, minha conversa com eles é sempre assim, pessoal, da mesma maneira que eu trato minhas filhas em casa, eu trato vocês aqui. E isso eu falo também para os pais. Os filhos de vocês são tratados por mim da mesma maneira com que eu trato as minhas filhas em casa. Ou seja, com rigidez. Sim. Né? Com rigidez. Com seriedade. Porque eu acho que é isso que é o mais importante. E os pais hoje em dia, né? Nós pais hoje em dia, a gente tem tanta coisa, a gente recebe tanta informação deles, né? Que é uma coisa que eu falo, é um ponto que eu falo muito para os pais e que eu vim pensando nisso. Eu falei, caramba, essa é a terceira temporada que eu estou começando. Nessas 2 temporadas passadas e iniciando bem no iniciozinho dessa terceira temporada, eu tenho aprendido tanto com eles, mas tanto. E o que eu posso ensinar? E aí, eu acho que a gente, né, como educador, que eu acho que meu primeiro papel é ser educador antes de treinador, antes de coach, né, que nome queira dar, mas assim, antes de tudo isso, é o educador. E para mim a importância é realmente fazer com que eles entendam que o tropeço faz parte, o mau resultado faz parte, né? Que tudo isso é a base do aprendizado e é o que vai dar a sustentação para eles no futuro, independente da continuidade ou não do esporte, na modalidade, mas na vida. Que eu acho que é esse o link maior que hoje a gente tem entre o esporte e a vida real, né? A vida como ela é. Antes de mais nada, é um cidadão. Né? Exatamente. Porque, nada, é um cidadão. né, quer queira, quer não, mesmo o atleta master, né, o ex-atleta que vira um atleta, ele passou e isso ajuda. Né? Eu não fui nenhum atleta excepcional, eu costumo dizer que eu fui um atleta médio, ruim. Né? Mas com muito prazer e orgulho, tudo que o esporte, tudo que a natação me ensinou, hoje eu consigo aplicar e realmente sentir o efeito positivo dos anos em que eu estive dentro da piscina. É isso aí. Muito bom. Galera, então a partir de amanhã aqui em São Paulo, no auditório da Academia Competition, aqui na região da Avenida Paulista, o 15º Encontro Nacional de Treinadores de Natação, acontece com o apoio da Academia Competition, o apoio da revista Swim Channel, Speedo, Gomar Natação e Cuca Beta. Certo, senhores? Certo. O Caio Graco elogiou a resposta aqui, hein? Excelente resposta. O lado humano é importantíssimo. E ainda embasou aqui, falou, esse trabalho emocional é de suma importância. Embasar os pais também é relevante. Importante os técnicos terem essa consciência e respeitarem essa fase tão importante pré-públicos. Parabéns, Índio. Obrigado, Caio. Principalmente porque, né, deixando claro essa colocação do Caio, que é muito pertinente, assim, eles são seres dependentes. Sim, total. Né? E a gente costuma dizer, né, foi até engraçado, porque eu falei na Mariana, vou falar várias vezes aqui, que é uma pessoa muito, muito especial, tem um carinho muito grande. E na reunião de pais, a gente falou assim, pais, vocês são famílias diferenciadas. Uma família que tem um atleta, né, um futuro atleta, um atleta em formação, ela já é uma família diferente, ela não é uma família comum. Né? E se a família não comprar essa ideia de que tem ali um serzinho em formação, praticando um esporte, uma modalidade esportiva com uma seriedade, com um comprometimento que requer um pouco mais do que uma aula, tudo, isso não acontece, isso não vai acontecer. Não rola essa energia. O chegar no horário, o cumprir o treino, o de vez em quando sentir um cansaço a mais, o ter uma dorzinha, vez ou outra. Ver que o filho foi judiado ali, saber que, tipo, faz parte. Essa judiadinha então, faz parte do processo, né? Então, isso é importantíssimo. Isso não tem... E eu falo, pais, comprem a ideia, porque no futuro isso é impagável, não tem preço. Vocês vão realmente bater palma,
para os filhos de vocês que estão no esporte competitivo, independente da modalidade, não obriguem, mas incentivem eles a praticar o esporte competitivo, porque isso vai dar uma base para a vida deles muito boa. Faz isso que vai valer a pena. Sem dúvida. Sal, tem mais alguma coisa? Tem a Laura Alvarez está aqui conosco, o fazer... Mário Alberto Leite está aqui conosco. Marião, Grêmio Náutico União. Cristiano Carvalheiro entrou aqui. Tem uma galera aqui. As perguntas foram as que eu li. Mas a galera entrou aqui. Então tá bom. Então, se tiver pergunta, manda. A gente vai trocando, a gente vai fazendo aqui as perguntas, os questionamentos com o Ediane e a gente vai tocando bola junto aqui. Bom? Ainda mais você falou 4x200, foi o primeiro revezamento que gerou medalha olímpica também. Eu tinha 12 anos, para mim foi um vôlei extremamente emblemático. Eu assisti essa Olimpíada na casa de uma tia no interior de São Paulo, em Jacareí, né, tia Geralda, e assistiu meus irmãos, meus primos e eu, né? A gente deitado no tapete da sala ali assistindo, Jean Madruga, Marcos Mattioli, que é nadador, nascido, criado, né, formado e criado no Minas Tênis Clube, que eu tenho o imenso prazer de cruzá-lo pelo menos 2 a 3 vezes por semana na piscina, né? Marquinho, que a gente sempre bate papo. Então, assim, para mim foi uma honra, né, poder estar ali e conversar. Então, Marcos Mattioli, Jorge Fernandes, Ciro Delgado e Jean Madruga. Jean Garrido Madruga, também um excelente nadador de 400 metros em provas de fundo. Exatamente. O Jean até ganhou um brasileiro de 100 a 1.500. De 100 a 1.500, exatamente. Não me lembro o ano, mas eu sei que isso está na história aí do Troféu Brasil. Curiosidades à parte, Vamos lá. o único nadador até hoje que esteve ranqueado nos top 15, se não me engano, top 15 ou top alguma coisa do mundo, dos 50 aos 1.500, foi o sul-americano Rick Nickle. Fica aí, então. Fica a dica. Fica a dica aí. Né? Quem quer só nadar velocidade quando é criança, não, vamos explorar outras coisas. Vale a pena. Aproveitando que nós estamos falando, né, um pouco de história, um pouco de dado, a realidade lá em Minas, que você acompanhou esse ano, e você falou no início do programa que a gente deu essa ênfase para a natação feminina. Você vê dentro do Minas, dentro dos outros clubes lá, pelo menos em Minas Gerais, e principalmente nas competições dessa faixa etária que você trabalha, dá para sentir uma participação feminina maior, mais crianças do sexo feminino nadando? Olha, eu vou falar assim, eu acho que a gente comentou isso há um tempo atrás, né? Eu vim de várias temporadas fora do Brasil, né? Mais especificamente nos Estados Unidos, e o que eu percebi lá é que a gente tem muito mais, nos Estados Unidos, muito mais meninas nadando do que meninos. E isso, para mim, é muito claro, até porque a gama de modalidades que é oferecida para os meninos é muito maior do que para as meninas, né? Aqui no Brasil, especificamente lá em Minas Gerais, até porque a natação de São Paulo faz um bom tempo que eu não acompanho em competições mesmo, assim, vejo ranking, alguma coisa, mas também deixo aqui claro que eu não sou um cara que fico fuçando resultado, não sou um cara que fico fuçando tempo, recorde. Sim. Não, eu tenho uma outra preocupação. Não que isso não seja importante, mas eu acredito que para a faixa etária que eu trabalho, isso tem uma relevância muito pequena. Dessa prateleira. Mas, enfim, Minas Gerais, né? Mais especificamente ali Belo Horizonte, ou os campeonatos mineiros, quando a gente tem maior parte dos clubes vindo para a competição. Eu vejo que tem um equilíbrio, né? Em percentual, sei lá, 48-52, 49-51, mas eu acho que tem um equilíbrio muito grande entre a natação feminina, natação das meninas e dos meninos, né? Muito bom. Ó, tem uma... Não, essa eu preciso ler. Então leia. Rapaz, olha lá. Mariana Pires. Oi, Mari! Ela mandou o hashtag Vai Minas. Agora, ó, agora... Ó, você pergunta para ela. Grande mestre. Pergunta para ela se ela está dentro do avião. Que honra, já desceu. Que honra trabalhar a seu lado e aprender todo dia com você. Agora vem.
A honra é minha. Levou o bolo de cenoura para eles? Não, não trouxe. Não trouxe. E amassar na mala, Mari, por isso que não deu para trazer. Aí acabou o programa agora aqui. Mandou, ó, o 15º encontro vai ser sensacional. Fala um pouquinho pra gente sobre vencedores versus campeões. Nossa base precisa de mais profissionais como você. Ela falou, tô aqui no avião pousando em Congonhas. Menina, desliga esse ar. Eu tô falando, Congonhas é perigoso, menina. A pista é pequena. Pelo amor de Deus. Mari, eu fiz isso. Desculpa, pessoal, mas eu fiz isso ontem também. Rapaz, vocês não têm noção do perigo. A pista é pequena, gente. Dá um piripaque daquele computador. Mas eu olhei no retrovisor, o cara tinha soltado o paraquedas. Quem mora lá do lado? Quem mora lá do lado? Gente do céu. Calma, quem mora perto de Congonhas, calma, gente. Já pousou, já. E aí não trouxe o bolo. Se você quiser ajudar a gente aí. Amanhã, pode levar amanhã. É isso, faz amanhã. Vou fazer hoje, a hora que eu chegar em casa. Mas vamos lá, responde ela aí, ó. Fala um pouquinho sobre vencedores versus campeões. Foi uma coisa que eu escrevi há um tempo atrás, né? Que eu falei assim, precisamos de mais vencedores e menos campeões. O título foi realmente esse. Eu acho que o campeão tem o seu mérito, né? Mas hoje em dia, o foco é muito grande no campeão. Sim. E o campeão, por si só, ele entrou numa zona perigosa, que é aquele a qualquer preço, a qualquer custo. Sim. Né? E essa cultura do a qualquer preço, a qualquer custo, ela é extremamente perigosa e ela pode causar danos irreversíveis naquele humaninho que está ali em formação. E, para mim, né, o termo vencedor é um termo extremamente completo. E o campeão, que ele é vencedor, esse, para mim, indiscutivelmente, é o cara que a gente tem que, literalmente, reverenciar. Né? Porque ele tem uma estrutura, ele tem uma base, ele passou por frustração, ele amargurou na perda, né, tem um termo nos Estados Unidos que se usa muito, que é o superou, né, ele overcome, né, ele passou por cima, aquele negócio ressurgiu das cinzas, né, ele veio para... E isso dá uma base pro ser humano, para quando ele chegar lá no holofote, no lugar mais alto do pódio, no recorde, na medalha, ele valorize de uma forma e entenda aquilo de uma forma mais ampla e abrangente. Porque, infelizmente, eu participei, né? Eu até brinquei, falei com o Marcelinho, essa semana eu completei 31 anos na natação. Né? E nesses 31 anos eu tive muito prazer de conviver com vencedores, com campeões vencedores, e tive o prazer de aprender com os que apenas foram campeões e a satisfação de conviver com muitos vencedores. Então, é exatamente isso, Mari. Eu acho que, na minha concepção, a gente precisa criar onde a gente trabalha, né? Onde você trabalha, onde a Clarice trabalha, o Mauro, eu, a Lídia, a Lívia, eu estou falando das pessoas ali do Minas, do nosso universo ali. Eu acho que a gente precisa criar mais vencedores, e os campeões vão chegar lá na frente. Né? E esses campeões vencedores vão colher muito mais frutos e vão ter uma vida muito mais legal no futuro do que só os campeões. Exatamente, é isso aí. Muito bom. Meninos, quer falar alguma coisa? Quer completar? Ou seguimos aqui com o barco aqui? Segue. Tá, vamos lá. Já que nós estamos falando desse humaninho e tal, vamos tentar meio fechar isso e depois nós vamos falar de Olimpíadas. Tá, né? Que tá aí também, a gente não pode perder esse foco. Pais, atletas e treinadores. Tem algum segredo para a gente manter essa harmonia com esses 3 players aí, essas pessoas que participam aí nesse processo? Para mim tem uma palavra duas palavras que são fundamentais, né? Que é a confiança e a transparência. Né? Eu brinco muito, né? Eu costumo falar e repetidas vezes, eu já mencionei isso,
quando eu cheguei, muita gente falou assim, pô, os pais são chatos, os pais são difíceis, e eu tenho uma coisa para mim que eu aprendi, eu acho que, né, quer queira ou quer não, na melhor escola do mundo de natação, que é a escola americana. Existe o pai chato por natureza, mas existe o pai chato, que na minha concepção é o pai mal informado. Eu sou pai. Se eu receber alguma coisa de última hora, ou se eu receber alguma informação que não é clara, ou pela metade, eu vou ser chato. Para não falar outra coisa, outra palavra. Sim. Eu vou ser chato. Então, eu dou toda a razão para o pai que reclama de uma má informação, de uma coisa feita em cima da hora. Né? Então, assim, eu acho que essa relação triangular entre os pais, os filhos, atletas, futuros atletas e os treinadores é confiança e transparência na comunicação, no relacionamento. Somos humanos, os três têm direito a errar, os três vão errar, mas com transparência, com boa comunicação e esse estabelecimento da base fundamental que é a confiança, não tem erro, pessoal. É melhor que a receita do bolo de cenoura que a Mari falou que eu não trouxe. Me fala uma coisa, só uma provocação. Entre esses três players, existiria uma hierarquia de importância ou todos no mesmo nível de hierarquia? Não. Existe, eu não diria hierarquia, mas eu diria... Uma questão mais verticalizada dessa relação? Mais verticalizada, que cada um ocupe o seu lugar e saiba exatamente qual o seu papel. Né? Apesar de eu mencionar aqui que eu trato as crianças como se fossem meus filhos, eles não são meus filhos. Lógico. Então, questão de educação é dos pais. Com certeza. Fundamentalmente dos pais. Agora, como eu mencionei, e outros profissionais da área, eu estou há 31 anos na área. Eu vivi muita coisa, vou viver, vou continuar vivendo. Já falei, vou morrer aprendendo, mas quando chegar na borda da piscina, deixa com a gente. Se preocupa com outras coisas. Deixa com a gente. Deixa com a gente. Então, acho que não gosto de usar a verticalização, né? Não gosto disso, eu gosto de todo mundo no mesmo nível, desde que cada um tenha um entendimento e cumpra o seu papel. O atleta em formação vai cumprir o papel dele, os pais, o papel deles, e os treinadores, o papel deles. E saber que se aquele papel não for bem desempenhado, vai complicar o papel do outro. Vai gerar um custo, né? Vai gerar uma fatura que em algum momento ela vai ser cobrada. E aí é legal, né, Jorginho? Porque aí o que acontece? Hoje a gente vê as grandes empresas também já querendo trabalhar nessa verticalidade. Sim. Então, quer dizer, é mais uma coisa que esse humaninho já vai estar podendo carregar no DNA dele. Exatamente. Nessa bagagem, sendo sustentado pelo esporte e também pelo apoio familiar. Né? Com certeza, com certeza. Tem que ter tudo isso daí. E isso que o Indy falou da educação, para mim, é o que mais pega. É o que mais pega, porque hoje muitos pais querem passar essa responsabilidade. Jogam essa responsabilidade em cima do técnico e em cima de um professor, que aí tem que desempenhar dois papéis. Eu acho que assim, é engraçado, né? Mas uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, eu estou no banheiro lavando minha mão, entra uma criança. Opa, não ouvi o barulho da descarga, não. Sim. Você não vai lavar sua mão? Não vai lavar a mão. Opa, olha, esse papel aí foi você que jogou, o lixo está ali, hein? Então, são pequenas coisas, e eu acho que assim, eu não estou dando, não é educação ou que o pai não está educando. Isso é muito claro para mim. Mas a gente ali, como educador físico, essa parte também é função nossa. Sim. Aí a parceria. Né? Os pais estão fazendo isso em casa e a gente está reforçando ali no nosso ambiente de trabalho. Que nesse exato momento, nessa idade, 8, 9, 10, 11, 12 anos, ainda faz parte, sim. Que é uma coisa que a Márcia fala muito. Hábito.
né? Às vezes, lógico que o pai ensinou, a mãe ensinou que tem que jogar o lixo no lixo, que tem que dar descarga, mas eles não criaram um hábito. E a Márcia fala assim, quanto tempo demorou para você escovar o seu dente antes do seu pai, né? Seu pai, depois de quantos anos seu pai parou de falar assim, já escovou o dente? Sua mãe falou, já escovou o dente? Tá indo dormir, já escovou o dente? Né? E a gente, eu não me lembro, eu realmente não me lembro, mas eu sei que foi um bom tempo que minha mãe cobrou meus irmãos e eu aquele negócio. Escovou o dente, fez isso. É o hábito demora, mas ele precisa ser insistentemente e diariamente cobrado, né? Cobrado. Aí sim, criou o hábito, ele vai voar sozinho. Muito bom. Sal, aí, você que está pilotando. A Deia Cardoso entrou aqui, ó. Obrigado por aliviar a fama. Renato Simon também entrou aqui. Tem o Frederico Teixeira. Swing Track. Estará lá amanhã. Renato. João Marcos Giral entrou aqui também. Mariana Pires, a Deia Cardoso, tal. O pessoal está entrando aqui para mandar uns abraços aqui. Muito bom. Galera, estamos falando aqui do Co-work Block Time Heroes, aqui na Rua Galeno de Almeida 188, no Sumaré. Se você perdeu o início, você que chegou agora, perdeu essa meia horinha, nós já estamos aqui no ar, acho que meia hora. 45 minutos, passa rápido essa conversa aqui. Vá lá no nosso YouTube, acompanhe lá pelo YouTube, vai estar segunda-feira já à disposição de vocês, ou quando terminar a live, vai lá no Facebook e assiste. Tem muita coisa legal, principalmente para natação de base aí nesses primeiros 45 minutos, e vamos sem intervalo, tá? Vamos lá, gente. Eu gosto assim. Muito bem. Bom, 2020, ano de Jogos Olímpicos, ano de Jogos Paralímpicos. Qual a sua expectativa com você, com toda essa experiência aí da natação? Quebrar tudo. Brincadeira. É que eu não me digo assistir. Não, dá para quebrar de dois jeitos, né? Então, dá para quebrar de dois jeitos. Né? Rapaz, tá meio voltado. Mas a gente acalma aí. Já está chegando a pizza. Já está chegando a pizza. Já que nós ganhamos. Ganhamos. Você mandou bem demais. Eu te pago uma bebida. Você ganha a bebida e a pizza. Vou te falar, viu? E não vem com esse papo de titãs, né? Não. Que bebida é água e comida é pasta. Vamos lá. Qual a expectativa? Eu acho, engraçado, né? Uma coisa que eu acho que até comentei com você, é o primeiro ano olímpico, né? Que eu entro e as coisas parecem, não sei, tão meio mornas, né? Eu não diria nem tenebroso, mas a coisa está meio morna. Eu também não vejo muito uma luz no fim do túnel. Calma. Não é o senhor que eu quero saber. É o convidado. Eu não consigo me controlar. O senhor se controle, o programa é do convidado. O programa é nosso. O programa é nosso. Que coisa. Jorginho, não aprende. Eu fico nervoso com essas coisas. O senhor vai falar depois. Olha, o senhor vai falar depois. Eu espero, na verdade, a minha expectativa com relação aos Jogos Olímpicos é que as cabeças do esporte nacional, de todas as modalidades, após a Olimpíada, porque nada se vai fazer mais. O que foi feito, foi feito. O resultado, não existe ninguém que, né? Na natação, se você não entrou 2020 entre os 5 primeiros, a sua chance de medalha já era. Já diminui muito. Né? Não existe um cara que está em 20º e, puto, subiu no pódio. Não existe. O cara está ali já, batendo na porta. Então, assim, a minha expectativa é para o pós-Olimpíada. Né? Para o pós-Olimpíada, diante dos resultados que a gente vai ter, né? Ou positivo ou negativo, independente do resultado, que eu peço encarecidamente que as pessoas, as cabeças pensantes de todas as modalidades do esporte nacional possam pensar um pouco mais no esporte nacional e não no seu próprio umbigo. Porque exatamente eu acho que o esporte, não só o esporte, mas já que a gente está falando de esporte,
a gente vê que a gestão, o principal da gestão, muitas gestões, a gente não pode generalizar, mas muitas gestões é aquele negócio assim, na minha gestão isso aconteceu, na minha gestão eu fiz isso. E assim, dane-se, porque um dia você vai sair dali. Sim, o que você vai deixar para as próximas gestões? E o que as próximas gestões vão entrar querendo fazer? É essa mentalidade que tem que se mudar radicalmente aqui no Brasil. Eu falo, eu tive o imenso prazer de conviver 5 anos nos Estados Unidos, com todos os problemas, com todos os defeitos, os caras pensam no time, na coletividade, né? Realmente no resultado da equipe. E os caras que estão lá, os cartolas que estão lá, os caras não estão nem aí, porque os caras realmente sabem que o lugar deles é nos bastidores. Se eles fizerem bem o trabalho deles nos bastidores, os atletas, os treinadores, que são quem vai subir ali no palco para dar o show, para fazer o espetáculo, vão ter total capacidade para representar e fazer muita coisa positiva. Então, assim, dirigentes, nos bastidores, vocês são extremamente importantes, mas fiquem mais nos bastidores. Deixem o palco para os treinadores e os atletas. A participação de vocês é muito bem-vinda, é importantíssima e é fundamental nos bastidores. Muito bom. Precisa querer aparecer mais do que o atleta. Não. O espaço de vocês é muito bem representado no lugar onde vocês têm que estar. Exatamente, voltando, né, na verticalização, pais, atletas, treinadores, né? Pais, atletas barra filhos e os treinadores. Cada um tem que desempenhar o seu papel e contribuir ao máximo, porque isso sim vai fazer a coisa crescer. Pegando o seu gancho, acho que para os gestores, né, que eu acho que nós vamos ter 2 cenários que eu quero contar aqui. Primeiro, que a gente teve um exemplo há 15, 20 dias atrás, da saída do CEO da Disney. O CEO da Disney pediu demissão, falou, já acabou, minha época acabou. Com a Disney, com todas as implantações tecnológicas, o salto que deu, né, comprando estúdios aí, lançamento que foi um sucesso estrondoso do Disney Plus. Então, assim, na hora que a coisa está mais em alta, ele sai de cena, né? E a Disney vai ter, acho que o 7º ou 8º em toda a história, uma empresa quase centenária, o seu 7º ou 8º CEO. Então, assim, saber sair também, não ficar perdurando, né, fazendo aquela jornada do herói, volta. Tem umas 3 vidas de herói que o pessoal faz, né? Então, acho que isso é uma coisa. E também saber trabalhar fundamentos de gestão. Eu acho que vai ficar muito claro, nós tivemos a nossa década de ouro dos eventos, né, que acabou aí com o término dos Jogos Olímpicos, e agora, nessa década de 2020, vão ser a década de ouro dos esportes americanos. Nós vamos ter uma Olimpíada em 2028, a grande possibilidade de ter, pouco antes, né, 2022 a Copa do Mundo, 2028... 2024, Paris. 2028, Los Angeles. Então, Estados Unidos vai receber. Vamos lá, vamos melhorar aqui. 2026 vai receber Copa do Mundo, tá? E a primeira Copa do Mundo com um monte de jogo aí, enfim. Vai receber depois, 2028, 2 anos depois, a Olimpíada, repetindo o que o Brasil fez, 2 anos depois, Olimpíada. E grande chance em 2030, os Jogos de Inverno. Grande chance, isso já está quase que certo, 2030. Então, quer dizer, vai ser novamente também uma década de ouro para o esporte americano que vai gerar, né? Já tem patrocínios fechados com a Delta Airlines no valor de $400 milhões para esse período de 10 anos.
Então, é um exemplo que aí que está. Tem que comprar passagem na Delta, então. Talvez não, né? Talvez não Porque sei. os 400 milhões podem refletir no seu ticket ali, no seu board Pode ser, é verdade. Tem que olhar os preços, Então, assim, isso nós vamos ter depois dessa década de ouro um grande comparativo, mais uma vez, de dois modelos de gestões diferentes. Na verdade, até pegando um gancho nisso aí, muito se fala, né? A gente... o que dá certo nos Estados Unidos, eu não gosto de usar essa palavra, mas nunca vai dar certo no Brasil. Por uma simples questão, mentalidade. Né? Não existe como você implantar o modelo americano, mesmo fazendo todas as adaptações possíveis e imaginárias para a nossa realidade brasileira, se não houver uma mudança de mentalidade nas pessoas que dirigem o esporte, nas pessoas que treinam o esporte, nas pessoas que praticam o esporte. Sim. Então, eu ia falar isso. A gente recebeu uma pergunta aqui do grande Renato Simons sobre isso aí. Ó. Ele falou que quero saber a opinião do Alexandre sobre a formação de base dos atletas da natação do Brasil. Quais os nossos pontos fortes e fracos na parte formativa dos maiores clubes do Brasil? E o Frederico até te deu um elogio aqui. Ele falou, consciência de que time é importante e trabalhar com equipe unida e motivada. Eu falo o seguinte, Renato, a natação de base, coincidentemente, foram as últimas 4 ou 5 edições, né? Para não falar, pode ser até mais, mas assim, 4 anos seguidos que nós fizemos de 5 a 6 palestras anuais no encontro, voltadas totalmente para a base. E foram os anos onde, a cada ano, a gente veio diminuindo ainda mais a participação dos profissionais no encontro. Então, eu vejo que, assim, volta, né? A mentalidade precisa mudar. Os clubes precisam entender que, se não houvesse abastecimento, e não é um abastecimento de qualquer jeito, se não houver uma estruturação muito bem feita na natação de base, ou em qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte, não vai chegar lá em cima. Mas o esporte competitivo, em qualquer país que seja, ele vai morrer. Ele vai morrer. E eu volto a falar aqui, pessoal, porque o tempo, né, que eu estive, eu procurei me aprofundar e entender o porquê que o modelo dá certo, além da mentalidade, né? Mas, assim, em 2012, eu participei de um treinamento para ser gestor de clube nos Estados Unidos, né? Clube competitivo de natação, promovido pela USA Swimming. E nesse curso, eles apresentaram os números, né? Os números de quantos nadadores filiados à USA Swimming, então vamos colocar na nossa realidade aqui, os nadadores federados, desde a tenra idade de 8 anos, do pré-mirim, até o sênior, né? Então, dos 8 aos X mais não sei quanto, não conta a natação master, tá? Só o nadador federado mesmo. Eles tinham 360 mil nadadores cadastrados na USA Swimming. E, em 2012, isso foi pré-Olimpíada de Londres, eles falaram que a expectativa, eles vinham acompanhando que todo pós-olímpico, eles tinham um acréscimo de 7, entre 7, margem de erro, entre 7 a 11% de acréscimo no número de participantes, né, pós-Olimpíada. Nesse mesmo tempo, em 2000 eu fiquei 2011, 2012, voltei ao Brasil 2013, 2014 e depois retornei ficando 15, 16 e 17.
Em 2016, véspera da Olimpíada, a USA Swimming já tinha acendido uma luz amarela, porque eles estavam preocupados com mais de 260 mil atletas cadastrados, eles já estavam preocupados com a evasão na natação de base. Imagine nós aqui, né? Que não temos, sei lá, 10%. Nós não temos hoje 36 mil nadadores cadastrados na CBDA. A gente devia estar simplesmente chorando. Cortando os pulsos. Né? Descabelado. E aí uma coisa bem clara que fica para mim, assim, a gente continua engatinhando, derrapando e patinando na base. As pessoas dão pouca importância, ou realmente quem quer trabalhar na base precisaria passar por um treinamento muito grande, né? Hoje a base não é pegar recém-formado, me perdoe, não tenho nada contra recém-formado, mas eu acho que o recém-formado ele tem que sair com a ânsia, com a gana de aprender, como nós aqui saímos e continuamos, né? Eu com vocês, nós, com a nossa idade, a gente ainda tem essa gana, essa ânsia, que é exatamente, eu acho que quando você falou do CEO da Disney, que lá em cima ele resolveu sair. Provavelmente, o cara é sábio bastante para falar assim, poxa, mais um ano, a mesma coisa, tudo bem que está em cima, mas para mim não dá. Eu quero o desafio. E eu acho que nós, seres humanos, nós somos movidos a desafios, né? A gente sabe, até na fisiologia, a homeostase é uma coisa que, pô, atrapalha. Você não tem ganho no equilíbrio. Não, você tem ganho no desequilíbrio. Sim. Então, assim, vamos procurar informações, vamos nos embasar, vamos realmente nos capacitar para trabalhar com a base. Porque, infelizmente, hoje, tem muita gente despreparada, com muita vontade, que é importante, mas despreparada e sem mentores para realmente fazer uma base suficientemente poderosa para sustentá-la em cima daqui a um tempo. Completando e mostrando esse cenário, porque, infelizmente, né, talvez eu e o Indiane, a gente seja, talvez, dos treinadores residentes aqui no Brasil, que mais participações tivemos na ASCA nos últimos 15 anos. Talvez, tá? Talvez, porque a gente está falando de 8, 9 anos. 8, 9 anos indo, né? Se não consecutivamente, mas a cada 2 anos, a gente estava lá e vendo esse cenário, principalmente nos anos 2000. E a gente pegou duas clínicas da ASCA pós-Olimpíada, que a gente pegou de 2008 e de 2012, ambas em Las Vegas. Sim. Que foram realmente, que foi assim, pós-olímpico, coisa sensacional. É diferente, exatamente. Diferente. Então já fica a dica. Já tá. Quem tiver a oportunidade de ir na clínica da ASCA, né, agora, 2020, pós-Olimpíada, invista porque vale a pena. Exatamente. Então, desculpa. Não, só para reforçar o que você estava falando, a gente, são 4, 5 dias de clínica, muitos desses dias, tirando os keynote speakers, as grandes assembleias lá, as palestras, quando elas são ramificadas, as palestras de base, high school, são as mais procuradas. São lotadas. São lotadas. Então, assim, o americano ele dá muita importância para essa categoria de base. E aí entra na mentalidade que você estava vindo e comentando. Então, isso é muito importante para a gente até mudar esse cenário. Porque durante anos nós fizemos, né, um encontro, você fez o encontro e foi caindo essa questão quando a gente aprofundou no caráter da base. E lá nos Estados Unidos ao contrário. Então, essa mudança de mentalidade é muito importante. E um outro ponto, dando spoiler, vai ter uma palestra que talvez a gente vai mostrar alguns esportes que não já estão sendo mais atrativos e estão perdendo espaço para os seus co-irmãos.
Então, fica aí a dica, e isso já fica um alento aí para a pessoa. Ó, o Renato mandou outra pergunta. Posso mandar bala aqui? Pode, quando nós temos Renato- 5 minutos para acabar, hein? O Vamos Renato lá. mandou aqui, ó, a diminuição dos atletas de base também não é consequência dos menores números de militantes dos grandes clubes associativos, que hoje dão preferência aos associados que desistem no meio do caminho? Então, eu diria que sim e não. Volto a falar na palavra-chave, que para mim é a mentalidade. Hoje eu trabalho no Minas Tênis. O Minas Tênis ele só aceita militante a partir da categoria infantil. Então, e hoje, assim, em números, hoje o nosso Petis, o nosso Mirim, né, começando no pré-Mirim e indo até o Petis, então dos 8 aos 12 anos, a gente tem mais de 200 atletas. A gente tem mais de 200 nadadores, mais de 200 associados em formação para se tornarem futuros atletas. Então, é um número muito grande, muito bom. Porém, volto à fala da Mariana e minha na reunião de pais, assim, pais, vocês têm que comprar ideia. Sim. Né? Vocês têm que comprar ideia. Então, o clube, ele tem o direito de fazer um sistema protecionista e oferecer oferecer o trabalho de base especificamente ou exclusivamente para o seu associado, sim, total. Mas essa estrutura só vai crescer se a mentalidade das pessoas que ingressam nessa categoria de atleta em formação tiverem a mentalidade de entendimento de que aquilo é diferente. E acho, principalmente, que a gente precisa mostrar, primeiro mostrar para a academia, porque a gente tem muitas escolas de natação no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais escolas de natação. E lá sai muita base, lá é muita feita a base. Ah, mas aí não tem como entrar no clube. Não, mas o clube precisa enxergar que também tem para escolas, academias e a gente voltar a ter eventos novamente de não federados para dar essa rodagem, para criar, para mostrar a modalidade crescente, que é o que o judô tem feito e tem colhido frutos ano após ano, né? Ou Olimpíada após Olimpíada, e a natação a gente hoje não consegue nem lotar, ou não temos nem a condição de utilizar um Ibirapuera. Centro esportivo. Aí eu vou lá atrás, Renato, eu já participei em competição, em Campeonato Paulista, hoje seria a categoria júnior e sênior. Eu já participei de campeonatos paulistas no final da década de 70 e 80, em que as duas arquibancadas, os dois lados de arquibancada do Ibirapuera estavam lotados de pais. E aí aquele negócio, e pais na arquibancada e filhos atletas na parte de baixo, com os seus respectivos clubes e treinadores. Antes que algum hater entre e nos ataque, a gente sabe que os campeonatos brasileiros, infantil, Maurício Becker, o juvenil, Carlos Sobrinho, eles aumentaram o número de participantes nas últimas 2 temporadas. Sim. Porque a gente até fez um programa que nós mostramos um gráfico caindo, e nas últimas 2 edições melhorou, mas ainda existe muita coisa para ser percorrida e ser alcançada. Certo? Certíssimo. Vamos, senhores, vamos terminar o nosso encontro, porque senão vamos receber ligações. Ih, rapaz, sabe não vai ligações? Não, vai receber. Vocês podem receber. Eu peguei a vara. Eu vou falar, eu não tenho essa necessidade de alvará. Não, nós vamos deixar um gostinho, porque assim, Tem um encontro de card embaçado, imagina uma pizza. Você tem filhos, né? Tem. Qual a idade? 3 aninhos. Então, essa é a diferença. Se eu tivesse eu posso falar. Desculpa. Papo bem, O nosso Estamos em casa aqui, filho. Vocês Estamos em casa aqui. Senhores, é o seguinte, nós não vamos pegar mais aqui o indiano, não. Nós vamos ter bastante indiano ao longo do ano, nós vamos ter bastante natação, também para deixar para você esse gostinho de você que se inscreveu, você que não, por algum motivo, não vá até o encontro, para ficar com esse gostinho, para você já colocar na sua agenda o ano que vem. E também a gente vai trazer mais coisas, porque esse homem tem muita história para contar, tem muita coisa para ajudar a natação brasileira, e a gente precisa aproveitar isso, né? Pegar essa galera que está transformando os esportes, cada um em sua modalidade, e trazer para você.
para a natação. A gente sabe que tem muita gente da natação que acompanha a gente, né? Porque a gente tem um pouco esse pé molhado aí na natação. Então, assim, esse ano de 2020 vai ter muita coisa legal acontecendo na natação, tá? Talvez até algum spoiler foi solto aqui, mas vai acontecer. A gente só não quer soltar antes, porque a gente não sabe, né? Boca de siri. A gente, né? Como está a nossa economia, a gente não pode estar falando já antecipadamente. Então, espera. Se você gosta de natação, curta aí as mídias sociais do Cuca Beta. Muita coisa vai estar acontecendo ao longo do ano aí. Tá joia? Isso aí. Quem não viu, depois Aí, veja ó. o começo. Isso. No começo do programa Aí, tem a né? explicação da camiseta customizada que o pessoal, a garotada do Petit Zoom, o ano passado, fez pra gente, que foi pro Maria Lenk. Isso aí. Então, já mandar um abraço para a galera do Minas aí, que nós vamos estar entrando em contato e nós vamos estar visitando vocês lá em Moca, que eu estou devendo. Isso aí. E o pessoal do Grêmio Náutico União, se tiver alguém também, nós vamos ainda esse ano lá, que é uma dívida antiga. Maião. Não, esse é muito antigo. Mário cara. Leite. Ele é Você é carteirinha. cobrado amanhã ou não? Olha, não, eu Acho gostaria, que não. eu acho que o Mário não vem, mas você vai ser cobrado, Você. pelo menos pelas Por alguém, duas. por alguém vai ser. Pelo menos por 3 ele vai Vai ser ser cobrado. cobrar. Então, nós vamos ter que assinar, vamos ter que cortar o dedo amanhã. Jorjão, só despedida, meus queridos. Agradecer a todos que estiveram presentes. Valeu, Sal. Parceiro, você é demais, velho. Você é Você fora faz da parte, caixa. hein? Vocês Você somos. Você é Somos. fantástico. Sempre Somos. muito bom escutá-lo. Não, é bom estar aqui com vocês, é um prazer. Isso aí. Ó, eu vou fechar aqui, mandando os últimos 2 recadinhos que chegaram enquanto vocês ficavam brincando aí. Ó, a Deia mandou aqui, ó. Eu vejo que essa base, ela chega a ser mais formadas por pais que onde vem o apoio. Essas cabeças teriam que ser bem trabalhadas para ter esse apoio e informação do atleta. E aí, ó, é sim ou não? Porque já acabou o programa, tá? É sim ou não? Frederico perguntou aqui, ó. Programa extenso nas competições de base. Causa evasão no número de atletas? Lógico. Pronto. Então, deixa aqui um abraço. Lidiane, Lógico, fica quieto. Não aprendendo. um prazer ter você aqui Prazer conosco é meu. novamente. Prazer é meu. Figura, um abraço, Obrigado. mas, ó, bicho, venha mais vezes, você faz falta. Tamo junto. Um beijo pro meu fã-clube que me acompanha aí. Um forte abraço para vocês. Ó, estão me avisando aqui no ponto que, como você não solicitou, parece que você vai para Minas ainda com um bolinho de cenoura. Ô, louco! Como você não solicita as coisas, Olha, eu vou falar que essa visita no Minas, me parece. regada ao cafezinho e o bolinho de cenoura, É outra vida. quem come, volta. Quem Me come, Me volta. soltaram aqui no ponto, Soltaram tá? no ponto. Alguém vai ficar aqui nos cobrindo, viu? Só pedir para parar de pedir alvará, então. E com pão de queijo, então, aí muda. Aí não volta, aí muda. Meu querido chefe gastronômico de Minas Gerais e nosso grande treinador, colega, amigo, sócio daqui. Mais um ano, obrigado. Eu acho que isso é importante, ó. Isso Sem aqui, ó. dúvida. Isso aqui, ó. Sem dúvida. Time, Time. união, isso faz a diferença. Together. Trabalhar em Everybody rede, together. isso é muito importante. Trabalhar em rede. Pessoal, vamos embora que a Kombi está saindo. Tá, Um ó. abraço para todos. E a Até pizza tá chegando. está chegando. Ou já foi, não sei. Gente, forte abraço. Até semana Valeu, que vem. galera. Acompanhe o encontro aí pelas redes sociais do Cuca Beta. Até mais, galera. Obrigado.